Estou de volta aqui com o nosso Vida Melhor para falar sobre um assunto tão frequente na vida de todas as pessoas: ansiedade. Mais de 10% da população brasileira sofre com ansiedade. Isso segundo os dados que foram cadastrados. Eu penso que tem muito mais gente ansiosa. Aliás, eu acho que a grande maioria é ansioso. Nosso dia a dia agitado, é compromisso, cuidar do filho, da casa, é celular, é o tempo inteiro conectado, né? A gente realmente convive com uma ansiedade muito grande, é considerado o mal do século, inclusive. Agora, o mais importante é a gente entender que mesmo que sejamos ansiosos, a gente pode controlar e precisa controlar a nossa ansiedade. E hoje a gente trouxe uma terapeuta da medicina chinesa para nos ajudar, porque a medicina chinesa tem alguns caminhos muito interessantes para tratar a ansiedade. E aí é a Sol Medeiros que nos ensina e é com ela que a gente conversa agora. Seja muito bem-vinda. Imagina, eu que uma agradeço. Alegria te receber, Sol. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com você e com todos os telespectadores. Eu não sei se você concorda comigo, mas a minha sensação é que a gente tem muita gente ansiosa, né, no mundo. Tem uns dados da Organização Mundial da Saúde, diz que a partir de 2020, ou seja, né, daqui a alguns meses, a ansiedade junto com a depressão vai ser a doença mais impactante que mais vai impossibilitar as pessoas. Vão ficar incapacitadas de fazerem as coisas que elas querem por conta dessa ansiedade que, né, parece que realmente está todo mundo ansioso, né? Que eu falo, a gente não é ansioso, é só um estado, nós estamos ansiosos. Pelo estilo de vida, como você acabou de falar, nós temos muitas demandas para dar conta, né, na sociedade atual na qual nós vivemos. Mas a medicina chinesa, ela vê a ansiedade, nós temos dois tipos de ansiedade. A gente tem essa ansiedade por uma coisa concreta. Eu tenho um evento na qual eu vou participar, então a gente tem aquela ansiedade que é uma coisinha gostosa. Se tem uma viagem que você vai programar, né, vai me falar aqui no programa, um casamento, alguma coisa que ela tem um motivo na qual você vai estar ansioso. Um relatório para o chefe, vestibular, são coisas reais. A outra ansiedade, que a gente chama de ansiedade vaga, que é aquela ansiedade que você está ansioso por tudo e por nada. Você está ansioso por causa de quê? Você pergunta às pessoas. Não sei, mas tudo me deixa ansioso. Essa sim que começa, se for uma coisa crônica, ao longo da nossa vida, aí a gente começa a ter os sintomas físicos. E um desses sintomas físicos começa a ser arritmia, que o coração começa às vezes a acelerar mais forte, começa a ter muita transpiração, especialmente na região das axilas, insônia, memória fraca. Você lembra, você acabou de falar, ai meu Deus, qual que é o nome daquela pessoa mesmo? Onde que eu guardei a chave? E você não lembra das coisas. A memória vai começando a falhar ao longo do tempo. E você não consegue ter foco nas coisas. Então você foca nisso daqui, depois você tem esse foco aqui, você vai e não consegue dar conta de tudo. E aí você ficando cada vez mais ansioso. Nós estamos colocando muitas tarefas na nossa vida e a gente não consegue dar conta. Então, o que acontece? A vida das pessoas ansiosas é assim, quando a gente abre, por exemplo, a tela do computador, a gente abre uma janela que você quer pesquisar uma determinada coisa num site. Aí, aquele site já te dá uma outra informação, você abriu uma outra janela. Aí, vai te dar uma outra informação, abre uma janela. Então, as nossas demandas, as demandas do ansioso, todas as suas tarefas é como se fosse linear, é como se ela fosse horizontal. Então, o seu olho fica fixo em tudo. Então, tudo eu acabo focando e não faço nada. O correto é como se fosse uma coisa meio que horizontal. Então, eu faço esse primeiro, elimino, eu tiro da minha frente. Faço o próximo, elimino. E assim você não fica focado em tudo. Isso traz menos ansiedade. E aí o que acontece? Quanto mais essa euforia que a gente vai ficando, mais a nossa respiração vai ficando curta. Aquela respiração só diafragmática, ela fica daqui para cima, só nossa região do tórax. Então, quando a gente está nesse estado de ansiedade, fazer aquela respiração que a gente enche, né, toda a barriga, passa pela toda a região torácica, inspira e vai soltando, a gente consegue oxigenar mais a nossa mente, consegue oxigenar o nosso cérebro e a gente vai diminuindo, porque o ansioso tem essa respiração curta, que é aquela ofegante, aí a boca fica seca, não consegue falar e aí você entra num ciclo vicioso, a pessoa não consegue sair.
Aí, o que a gente faz? Com as técnicas da medicina chinesa, que inclui a acupuntura, que é a mais difundida aqui no Brasil. Aí a gente tem as ervas medicinais, que é a fitoterapia. Tem a alimentação, que ela tem um fator fundamental também. E tem os exercícios. Então, esse conjunto de terapias que engloba a medicina chinesa faz com que a pessoa fique menos ansiosa, porque ela vai começando a ter bloqueios energéticos dentro do seu corpo. E o nosso corpo ele é muito inteligente, Cláudia, que ele vai tentando mover esses bloqueios que a gente vai colocando para o nosso próprio instinto de sobrevivência. Mas se a gente não cuida disso, ao longo da minha vida, esses bloqueios energéticos causados pela ansiedade viram coisas físicas, como eu falei, por exemplo, as questões desse ataque cardíaco, a pessoa está lá no estado de repouso, dormindo, aí acorda com a coração acelerado, parece que vai morrer, né? Que alguns contam que são essas crises de ansiedade. Isso é muito ruim, dá essa sensação de morte. Que é o que muita gente acaba desenvolvendo depois, a tal da síndrome do pânico, né? Exatamente. E tem médico que fala que a ansiedade pode, inclusive, gerar uma depressão, né? Sim, porque assim, a ansiedade você fica muito projetado em situações do futuro. Fatos que ainda nem aconteceram. A gente fica só construindo aqui na nossa mente, como se fossem vendavais que vão passando e, na verdade, eles não são reais. São todas coisas criadas pela nossa mente. Dessas questões de ansiedade que a gente fica projetada em situações do passado e do futuro, 99% delas elas não acontecem. São apenas imaginações que a gente vai tendo. Então, hoje em dia, as pessoas elas também ficam muito no sentido de comparação. Eu entro lá numa rede social, vejo que a vida da outra pessoa parece ser infinitamente muito mais bacana, mais interessante do que a minha. E aí eu fico me comparando. Então, toda vez que eu também faço essa questão, eu comparo a minha vida com a vida do outro e vejo que a vida do outro supostamente é mais interessante, aí vai me gerando essa questão de ansiedade. E como eu falei, quando ela vai ficando muito crônica, ela pode sim levar num quadro mais grave, como a síndrome do pânico, e levando também à depressão. E a pessoa ficando cada vez mais incapacitada. Aí ela não dorme direito, também tem problemas de insônia, aí acorda no dia seguinte cansado, não consegue fazer as coisas que quer e vai ficando cada vez mais vai fazendo uma bola de neve, né, Vira Sol? uma bola de neve. Então, precisa olhar isso com carinho. A gente precisa olhar que a ansiedade, ela é um fator atual da nossa sociedade e ela precisa ser tratada, sim, como uma doença. Ok. A acupuntura, a gente vai precisar procurar um profissional da medicina chinesa para fazer a acupuntura de forma séria, sim, né? Claro. As ervas são os chazinhos, depois eu vou te pedir para falar algumas. Mas em relação à alimentação, tem algum alimento que deixa a gente mais tranquilo, menos ansioso? E o contrário também, que deixa a gente mais ansioso? Os alimentos que deixam a gente, essa questão ficando mais ansioso, são os açúcares, que eles são viciantes. Então, os açúcares, café, chocolate, bebidas alcoólicas, cigarro, né? As drogas de uma maneira geral, naquele momento ela traz aquela sensação de saciedade. Mas aí depois que passa, você precisa de novo, fica como se fosse, entre aspas, um vício também, o açúcar. Então você vai ficar comendo doce, está muito ansioso. E aí aquilo vai virando uma bola de neve, porque o doce, né, o café e o chocolate, eles não, além de dar essa sensação de saciedade, eles aceleram o nosso metabolismo e vai deixar você mais ansioso. Então, os 3 pilares para a gente ter uma vida saudável é a gente comer de uma maneira boa, adequada, não pular a refeição. As pessoas têm hábito de pular ou o café da manhã ou o jantar. Viu, gente? Ninguém tá prestando atenção, né? Rodrigo, Adriana, Lino, não pode pular a refeição, tem que comer direitinho. A turma aqui, às vezes, a turma aqui fala assim, vamos almoçar hoje não. Tem que almoçar todo dia, tem que tomar café da manhã, almoço e janta, né? Sim. Lembra aquela coisa que vó falava lá atrás? Saco vazio não para em pé? Então é isso. Então a gente precisa se alimentar de maneira adequada, aprender a fazer essa respiração adequada, porque a gente está sempre correndo. Aqui em São Paulo a gente ainda tem a qualidade do ar que é muito ruim. E dormir. Então são esses 3 pilares. Então eu preciso ter uma alimentação boa. Então tem que comer aquele prato que tem que ter arroz, feijão, os legumes, uma proteína de origem animal ou não, para quem é vegano, mas tem que ter a proteína. E eliminar de preferência esses alimentos que eu falei. E aí, com relação à parte, para quem tem questões para dormir, pode tomar um chá de cidreira, erva doce, de macela, melissa. O alface também ajuda a dar uma acalmada. E aí a gente tomaria esse chá em que momento? Já na hora de dormir, um pouco antes, ou durante o dia? Quando eu falo para tomar um chá, de preferência bem antes de dormir.
Porque que acontece? Se a pessoa ela tem uma tendência a ter insônia e ela toma esse chá muito próximo dela dormir, à noite ela vai querer acordar para ir ao banheiro. Então, se ela já é uma pessoa ansiosa, ela vai ao banheiro, ela já vai ligar a mente dela. Ai, amanhã eu tenho isso, isso e isso. Aí fica ruminando aquele monte de pensamento na cabeça, fica ansioso, não consegue resolver. É claro, você está num momento que não tem como resolver as coisas. Então, o ideal é tomar um chá até umas 8 horas da noite para você poder ir ao banheiro antes de você dormir e ter aquela noite de sono repousante, tranquilizadora, para você repor a sua energia para suas tarefas do dia seguinte. Então, o ideal é isso. E evitar, no período de você próximo de dormir, café e o chocolate, que eles são muito estimulantes, vai ligar a mente e você também pode ter insônia. Então, à noite não é para nossa mente estar ligada. Nossa mente tem que estar desligada para que a gente possa repousar e ter a vida no dia seguinte, fazer as nossas tarefas, que todos nós temos muitas demandas. Sim. Saber organizar as nossas demandas traz menos ansiedade. Então, para quem não sabe se organizar, o ideal é sempre que eu falo, pega um pedaço de papel e organiza todas as tarefas que você tem no dia. Você pode colar na geladeira, na porta do guarda-roupa, usar algum aplicativo do celular e você escreve. Conforme você vai fazendo, você vai ticando. E aquilo traz menos angústia. Isso serve até para quem faz as tarefas domésticas. Então, de manhã você organiza o dia. Fazer o café da manhã, lavar roupa, levar filho para a escola, né, fazer o almoço, passar roupa. E as mesmas coisas para quem trabalha. Tenho reunião, eu tenho relatório, então assim mais ou menos o que eu faço. Então, eu tenho tantos clientes para atender hoje, hoje eu tenho vídeo do YouTube para fazer, hoje eu tenho o programa da Cláudia. Então, conforme eu vou fazendo, eu vou ticando. Então, você sabe que aquilo está feito e traz uma calma para o seu coração. Primeira pergunta. Olá, boa tarde, eu me chamo Lúcia, sou do Juazeiro. Eu sou tão ansiosa que chego a desmaiar. Tomo remédio, mas sinto muita ansiedade. Me ajude. Isso é sério, né? É muito sério. Como eu falei, a gente estava falando no começo do programa, a ansiedade ela pode já ser uma doença tão impactante que te incapacita, como é o caso da Lúcia, que ela desmaia. Então, uma coisa que é bacana é quando as pessoas têm esse ataque de ansiedade, é parar, fazer no mínimo 3 ciclos respiratórios, que é aquele que a gente enche a barriga. Igual o bebezinho, quando a gente nasce, a gente tem essa habilidade de fazer essa respiração completa, que a gente sobe, depois você vai soltando, cada um solta dentro do seu próprio tempo. Conforme a gente cresce, que a gente fica sempre muito pressionado, quando a gente começa a ir à escola, a gente começa com essa respiração só daqui para cima, que é essa respiração torácica. E ela acelera muito mais a nossa parte aqui de cima, que é o coração e o pulmão. Então, a gente vai ficando nessas crises. Então, a dica que eu dou para ela é para ela começar a fazer uma meditação. E meditar nada mais é do que a gente ter o foco na nossa respiração. A nossa mente, ela vai sempre continuar dando informação. Informações de passado e informações de futuro. Quando a gente começa a prestar atenção na respiração, você tira o foco desse monte de pensamento que a gente tem e você se concentra. Tem uma parte da medicina chinesa que fala assim, quanto mais a gente tem pensamentos, mais a gente desbloqueia, a gente não tem uma conexão com a espiritualidade, independente da religião da pessoa. Então, a gente tem um ponto aqui que a gente faz essa conexão. Então, a gente fecha a nossa porta com a nossa espiritualidade. Então, a gente deixa de olhar para dentro e fica sempre olhando muito para fora. Né? Então, fala, diminuir um pouco de tempo de rede social, sai para conversar com um amigo, liga para alguém, vai dar uma volta, né? Quando você sai, você vai para um lugar, de preferência que seja um lugar que tenha muita árvore, né? Acalma a mente. Só o fato de você olhar, andar descalço na terra, aqui em São Paulo esses dias não dá porque está mais frio, mas lá em Juazeiro do Norte dá, que é mais quente. Então, esse contato com a terra também é importante. Perfeito. Espero ter ajudado a Lúcia. Eu também, mas eu acho que ajudou, viu? A Isabel Estrela, de Salvador, ela diz assim, olá, boa tarde, grande abraço a todos. O que fazer para controlar a ansiedade quando vem uma vontade de comer em demasia? E quanto mais come, mais fome sente. Um cheiro, Cláudia. Um cheiro, Isabel. Ai, que delícia, pessoal de Salvador. A ansiedade também acomete essa questão alimentar, como eu falei. Uma das coisas que eu falo para as pessoas é você tirar o foco dessa questão do alimento. Por exemplo, você bebe uma água, sai daquilo, vai dar uma volta, faz o mesmo exercício que eu falei anteriormente, sabe? Para um pouco, respira, porque a maioria das vezes, quando a pessoa fica muito ansiosa, ela não tem fome.
Ela tem uma necessidade, alguma carência de colocar para dentro algo que ela nem sabe quem é, o que está acontecendo. Então, uma coisa também que eu acho bem bacana, quando as pessoas tiverem essas crises de ansiedade, seja o caso da Lúcia, seja o caso da Isabel ou de quem quer que está assistindo, ter um caderno e anotar. O que acontece comigo em momentos que eu fico tão ansiosos? O que me deixa ansioso? É alguém? É alguma situação? Você começa a anotar e a escrever. Quando a gente anota, a gente escreve, a gente memoriza diferente do que fica só no pensamento. O pensamento, ele vai embora. Então, você fica ali e você começa a ter mais consciência do que realmente está acontecendo com a sua vida. Porque, afinal de contas, né, quem coloca a nossa vida onde a gente está somos nós mesmos. Então, escrever nesses momentos, por que eu fico ansioso? Em que momentos que me traz ansiedade? Será que isso realmente é real? Ou é alguma coisa da minha cabeça? Ou sou eu quem estou imaginando? Então, a pessoa vai começando a ver que ela começa a diminuir, que realmente ela não tem tanta coisa assim para ser ansiosa. É muito mais coisa da nossa imaginação do que uma coisa concreta. Muito mais ansiedade, gerando milhares de pensamentos que às vezes não tem nem nada a ver com a nossa vida, né? Não tem. Muito bom. Próxima pergunta é da Luzimar, ela é de Minas Gerais. Ela diz: minha filha de 8 anos come lápis e a unha. Isso pode ser ansiedade? Com certeza. Com certeza. 8 aninhos, é novinha, 8 anos, né? As crianças, elas têm muita energia, muita disposição e às vezes não têm aonde colocar essa energia para fora, por conta dos lugares que moram, enfim. Então, é importante também levar as crianças no final de semana para correr no parque, andar de bicicleta, ter contato com outras crianças, para que ela também não fique tão ansiosa. Porque as crianças de hoje em dia, elas também têm muitas demandas da época, por exemplo, quando eu era criança. A gente não tinha muita coisa, a não ser só estudar e brincar. Então, as crianças também têm muitas vezes muitas tarefas e ficam sem tempo de brincar, gerando mais ansiedade ainda na molecada. Então, pode ser ansiedade. Mas eu só queria contribuir com uma coisa, Luzimar, para você prestar bastante atenção, porque às vezes ela pode estar te dando um outro sinal, pode estar acontecendo alguma coisa que você não saiba. Então, chega perto, tenta conversar, tenta entender, porque essa coisa de comer lápis, comer unha, às vezes até uma angústia de alguma coisa que ela não está conseguindo discernir bem, né? É, porque criança, ela fala pelas entrelinhas, né? Pois é. E a gente tem que ficar atenta. Com certeza. Próxima pergunta. Olá, Cláudia, amo seu programa, obrigada. Sou Bianca, do Rio de Janeiro. De alguns meses para cá, eu passei por alguns problemas de trabalho pessoais e tenho tido alguns sintomas repentinos de tremor no corpo, batimento acelerado, respiração ofegante. Isso passa em questão de 5 minutos, mas me dá uma sensação ruim. Isso pode ser transtorno de ansiedade, que pode virar uma síndrome do pânico? Pode. No caso da Bianca, ela tem um motivo na qual ela tem uma questão de trabalho para resolver. Então, a maioria das pessoas, enquanto não resolve aquela questão na qual está deixando ela ansiosa, parece que ela vai ficando cada vez mais ansiosa, mais ansiosa, mais ansiosa. Só que a gente não sabe quando a situação na qual a gente está passando, ela vai ter o final. Então, assim, problemas todos nós temos, demandas todos nós temos. Eu tenho as minhas, você, o telespectador. A diferença de como a gente aprende a lidar. Então, fazer essas respirações, sabe? Principalmente quando a gente acorda, porque o que acontece? As pessoas já acordam, caem da cama, já olham no celular para ver a quantidade de mensagens que tem e já vai atropelando. Aí é trânsito, é o transporte público, é infinidade de coisas que a gente tem na nossa vida. Mas quando acorda, eu falo pelo menos 5 minutos do seu dia, não é possível que a pessoa não tenha 5 minutos no dia para fazer esse centramento. Então você, sabe, respira, faz a sua conexão com a divindade na qual você acredita, independente de religião. Agradece pelo seu dia e vida que segue. E vamos seguir, vamos confiar no fluxo da vida. Porque o ansioso, ele não confia nesse fluxo natural que a vida tem. Ele quer controlar. E quanto mais eu quero controlar, menos eu consigo controlar. Então, quando a gente aprende a confiar, a ter mais fé em nós mesmos, a ter fé tudo que nos move e confiar, né, que tem alguma coisa regendo, a gente vai ficando menos ansioso. Então, a respiração, diminuir a quantidade de café, bebida alcoólica, esses alimentos muito com açúcar, substituir pelas ervas que eu falei, melissa, a erva cidreira, macela, e aí você vai acalmando, vai mudando o seu estilo de vida dia após dia. Não dá pra gente mudar o estilo de vida agora, virar a chave. Então, são mudanças pequenas que a gente vai fazendo na nossa vida para que fique uma mudança maior e a gente fique menos ansioso.
Perfeito. Eu tenho muitas perguntas aqui, vou mandar um beijo para todos vocês que participaram. Perguntas sempre com muito carinho, Marciane, Giovana, Maria. Muito obrigada a todos vocês. E eu vou passar todas para a Sol, mas eu acho que o recado principal é igual para todo mundo, né? Essa reconexão, essa respiração e a gente confiar, tocar a vida. E confiar. Tem uma automassagem que eu quero passar para o pessoal, que ela é super simples, que é uma massagem que na medicina chinesa, se a gente for traduzir, ela chama técnica do pentear. Né? Então a gente não precisa de muita coisa. É só nossas mãos e as pontas dos dedos. E a gente vai começando a massagear desde aqui das têmporas e a gente vai subindo, né? Vai massageando como se estivesse penteando o nosso cabelo até aqui a base do crânio. Então a gente divide aqui em 3. Então a parte central, essa parte mais lateral, a gente vai massageando, e essa parte das têmporas. Como se a gente estivesse penteando o cabelo. Sabe quando a gente vai no salão que fica massageando, não é gostoso? Uma delícia. Isso acalma a mente. Então a gente vai, né, tamborilando os dedos assim, e isso vai trazendo calma para a nossa mente. Porque nós temos vários pontos de acupuntura na cabeça que são para acalmar a mente. Olha que legal. Então é uma coisa simples. Você está no trânsito, o trânsito parou, você vai fazendo. Está no trabalho, não tem tempo, que eu sempre falo, vai lá no banheiro, faz uma respiração, essa, né, de encher o abdômen, faz 3 ciclos desse, faz essa massagem na cabeça, diminui um pouco. A mãe pode fazer nos filhos também. A mãe também pode fazer. Eu me lembro, assim, minha mãe, acho que ela não sabia que isso era uma técnica da medicina chinesa, mas ela sempre fez o cafuné na gente. Tá vendo como é intuitivo? Era tão gostoso, mas tão gostoso, assim, amo. Até hoje eu gosto de um cafunézinho. Isso é intuitivo. Então, se não tem ninguém para fazer em você, então cuide-se de você. A gente pode fazer, não ficar esperando pelo outro. E eu escrevi recentemente um e-book que ele é gratuito, Cláudia. Ele fala como as emoções interferem na nossa vida. Ele está disponível no meu site, que é solmedeiros.com.br. Tem um clique assim no canto direito, escrito e-book. É só clicar lá e fazer o download. Maravilha. E tem explicando exercício de ansiedade, enfim, tem de todas as técnicas. E está gratuito, Nossa, disponível para todo mundo. Vai, com certeza. Então entra lá, www.solmedeiros.com.br. O canal dela no YouTube, Sol Medeiros. Tem o Espaço Sol Medeiros no Facebook, no Instagram, Sol Medeiros, tá? Se quiser, o WhatsApp, até para você marcar, bater um papo, 11993767630. Sol, muito obrigada. Eu amei a nossa conversa. Eu adorei. Obrigada mais uma vez por ter ajudado. Até a próxima, viu? Imagina, eu que agradeço. Certeza. Ajudou e muito, né? Vamos lá? Tamborilando os dedos, vai penteando. E assim a gente vai seguindo. Tem que ser ansioso, não. A vida é tão linda e ao mesmo tempo é tão curta, né? Então a gente tem que viver com plenitude, com tranquilidade.